Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, e nós vamos meditar nos versículos 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. E nos diz assim a palavra de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Oremos. Pai Santo, nós queremos, Pai, agora te pedir que o Senhor fale com todos aqueles que estiverem assistindo e ouvindo esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo dê a Tua instrução, o Teu consolo, o Teu alimento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acredito que todos nós gostamos de comemorar aniversários. É bom quando se é lembrado a cada ano do dia em que você nasceu e você assim vai ficando mais maduro, mais velho também. E a cada ano que passa, nós vemos que vamos marcando mais tempo aqui nessa terra. E é bom ser lembrado por pessoas que nos amam, é bom comemorar e agradecer a cada ano de vida que nós completamos. Mas existem certos aniversários que nós não gostamos de comemorar. Quem já perdeu um ente querido nunca se esquece da data em que isso aconteceu. E nessa semana completou-se um ano da primeira morte pelo coronavírus aqui no Brasil. Exceto aqueles que torcem pelo caos, creio que ninguém imaginaria que tudo isso se arrastaria por um ano inteiro. E agora, um ano depois da primeira morte, vemos o país inteiro mergulhado em uma crise que não somente pela doença, mas também por decisões erradas de autoridades. Desemprego, comércios fechados, preços altos, depressão, violência doméstica, alunos sem aulas presenciais, falta do cuidado preventivo, dentre outros, são consequências trazidas indiretamente nesse tempo de pandemia. Muitos colocaram as suas esperanças na vacinação, mas o que temos visto são vacinas caríssimas, desenvolvidas às pressas e que se mostraram ineficazes e até mesmo perigosas, tendo em vista que vários países interromperam a vacinação. Afinal, do que adianta uma vacina se ainda teremos que continuar usando máscaras e continuar fazendo o distanciamento social? Qual a segurança destas vacinas, tendo em vista os efeitos colaterais que elas têm provocado ao redor do mundo? Não. A nossa segurança não está na vacinação. Outros colocaram as suas esperanças nas autoridades. Todavia, existe uma guerra política e judiciária no Brasil, o que tem provocado o sofrimento de muitos brasileiros, principalmente os mais pobres. Decisões autoritárias, dinheiro público desviado e mal gasto, sede pelo poder, são algumas das atrocidades que políticos e juízes têm feito. E a cada semana que passa, as medidas vão ficando cada vez mais restritivas. Não, na verdade, a nossa esperança também não deve estar nos homens. E a pergunta que se faz é: até quando, Senhor? Até quando vai isso? Até quando as autoridades virem seus planos maquiavélicos concluídos? Até quando tivermos uma vacina 100% eficaz?
Até quando todo mundo pegar esse vírus e todos ficarem naturalmente imunizados? Até quando, Senhor? Creio que esta foi a pergunta que os israelitas fizeram no Egito durante os mais de 400 anos em que eles foram mantidos escravos. A gente está sofrendo já há um ano com essa tal pandemia. Porém, naquela época, várias gerações de israelitas passaram a vida toda como escravos, sofrendo com a dura opressão egípcia. Já pensou alguém que nasceu em 2020 e quando chegar em 2100, quando essa pessoa já estiver com 80 anos de idade, a pandemia não tiver acabado ainda, só piorado? Todos nós já estaríamos mortos e não teríamos visto o fim disso tudo. Bom, essa era a situação do povo de Israel no Egito. Por causa disso, eles clamavam, eles gemiam. Sua esperança não estava no rei do Egito. Em 400 anos de escravidão, a cada rei que morria, outro se assentava no trono. O governo mudava, mas o sofrimento dos hebreus não. A esperança deles não estava em governos. A única esperança estava em Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse pequeno texto que nós lemos das Escrituras Sagradas irão nos ensinar exatamente isso. A nossa esperança está unicamente em Deus. E a nossa esperança está unicamente em Deus, em primeiro lugar, porque Deus nos ouve. Os hebreus clamaram e o seu clamor subiu até Deus. Nós lemos isso no versículo 23. Não adiantaria eles reclamarem com os seus feitores, aqueles que os açoitavam, muito menos com o próprio faraó. Se eles fizessem isso, provavelmente só iriam piorar as coisas. Eles eram escravos, não tinham liberdade, não eram respeitados, não tinham voz, não tinham com quem pudessem falar. Mas eles tinham a Deus. Então eles clamavam a Deus. Clamavam e gemiam aos céus. E Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu gemido. Os egípcios eles possuíam muitos deuses, mas Israel só possuía um. E o Deus de Israel, lá das alturas, ouvia. Por mais que parecesse contrário, por mais que os egípcios ridicularizassem os israelitas, o Senhor os ouviu, enquanto os falsos deuses egípcios eram surdos. O Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 8, ilustra bem isto. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O nosso Deus nos ouve. Em todo o país, autoridades se fazem de surdas, não ouvindo as reivindicações da população por justiça, pelo correto uso do dinheiro público, pelo direito de ir e vir, pelo direito de poder trabalhar, pela aplicação do tratamento preventivo e precoce, mas a grande maioria das autoridades não ouve os brasileiros. No entanto, Deus ouve o seu povo e Ele nos mostra isso em sua palavra. Diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Salmo 6, versículo 9. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos.
Provérbios 15, 29. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Note que nesse texto de 1 João, o versículo 14 fala de confiança. Então, confie, clame e confie naquele que ouve a nossa oração. Também, meus irmãos, a nossa esperança está unicamente em Deus porque Deus se lembra. O texto de Êxodo nos diz que lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A maioria de nós tem memória curta. Já Deus se lembra, Ele não se esquece de nada. Ele se lembra da sua aliança. Temos estudado aos domingos à noite o livro de Gênesis e já vimos no capítulo 15 o Senhor estabelecendo uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E nesse capítulo 15, nos versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte, Deus dizendo: sabe com certeza que a tua posteridade será perseguida em terra alheia e será conduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. É incrível como Deus, 400 anos antes, disse a Abraão que os seus descendentes sofreriam por outros 400 anos e que Deus julgaria os seus opressores e libertaria o seu povo que sairia com grandes riquezas. E Deus não somente conhece o futuro, como também o escreveu. O seu decreto foi feito na eternidade e cada detalhe desse decreto é executado durante a história. E antes de reclamarmos que Deus é injusto por decretar o sofrimento do seu povo, não se esqueça de que Deus é santo e nós, pecadores. Ele não tem nenhuma dívida, nenhuma obrigação para conosco. Ele não se lembra da sua aliança por causa do nosso clamor. Não é por nossa causa. Nós somos pecadores e Ele é um Deus santo. Às vezes, perdemos a esperança quando pensamos além de nós mesmos. Eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por isso? Eu vou à igreja, por que eu estou passando por isso? Quem pensa assim, coloca a sua esperança em si mesmo e não em Deus. Nós não conseguimos compreender plenamente os decretos de Deus, o porquê que Ele nos envia os sofrimentos. Mas sabemos que Ele tem tudo sob controle. Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, com a sua igreja, e essa aliança é uma aliança de redenção. Somos pecadores e por isso naturalmente condenados à morte. Todavia, Deus providenciou um Redentor que morresse em nosso lugar e assim fôssemos lavados e purificados de todos os nossos pecados. O livro de Êxodo aponta justamente para isso, que o Cordeiro foi morto na cruz. O Cordeiro pascal de Êxodo aponta para o nosso Cordeiro pascal, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da aliança. Ele é o próprio Deus da aliança. Ele prometeu nos livrar de todos os nossos temores. Abraão e Moisés reivindicaram que Faraó libertasse o povo e eles não foram libertos. Deus enviou as 9 primeiras pragas e isso não amoleceu o coração de Abraão. Somente quando o cordeiro foi morto e o seu sangue derramado é que então Israel foi redimido. Como escreveu o apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O sofrimento de Israel terminou quando Israel foi redimido. Nós também fomos redimidos. O pecado já não tem domínio sobre nós e os efeitos do pecado, o sofrimento dentre eles, terminarão quando toda a história da redenção terminar. Em terceiro lugar, nós sabemos que a nossa esperança está unicamente em Deus, porque Deus nos vê. Diz o texto lá em Êxodo 2 que viu Deus os filhos de Israel. Na introdução deste sermão eu disse que alguns colocaram a sua esperança nas vacinas e outros nas autoridades. Na ficção, as pessoas colocam a sua esperança em super-heróis. Aliás, não sei se você já percebeu que nas revistas e nos filmes de heróis, Deus não aparece. Em um suposto mundo sem Deus, não há esperança. Quando procuramos esperança fora de Deus, é porque nós nos esquecemos que Ele existe e que Ele nos vê. O Salmo 121 nos lembra desta verdade. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 4. Leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O salmista sabia que o seu socorro vem somente do Senhor, porque ele vê. Seus olhos não se fecham, ele está sempre acordado, sempre alerta. Ele não é como um guarda que sente sono de madrugada e cochila na sentinela. Não! O nosso Deus tudo vê. Sendo assim, nós podemos ter certeza de que em todos os momentos das nossas vidas, Deus está vendo. Quando o diagnóstico daquela doença grave veio, Deus estava vendo. Quando você sofreu aquela terrível perda, Deus estava vendo. Quando aquele ente querido morreu, Deus estava vendo. Quando você perdeu aquele emprego, Deus estava vendo. Salomão nos disse em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso traz um conforto muito grande para os justos e um desespero enorme para os ímpios. Deus vê o sofrimento, a angústia, a dor dos justos, mas Ele também vê as injustiças, as opressões e as tiranias dos ímpios. Deus viu o sofrimento do seu povo no Egito e hoje Ele vê o nosso sofrimento. Ele também viu a crueldade que Faraó e os seus feitores fizeram contra Israel e Ele vê tudo aquilo que as autoridades ímpias têm feito atualmente contra nós. Se os falsos deuses, sejam no Egito Antigo, sejam no século 21, nada veem, e o nosso Deus, o nosso Senhor, vê, então Ele é digno de toda a nossa adoração. Quando Jó passou pelo sofrimento, ele adorou. Diz o texto lá em Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Davi soube da morte do seu filho, ele também adorou, como diz 2 Samuel 12, 19 e 20. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Jamais se esqueça, Deus está vendo tudo o que está acontecendo
Ele nos vê em meio ao nosso sofrimento. Mas finalmente, em quarto lugar, Deus é a nossa esperança. A nossa esperança está unicamente em Deus, porque Deus tudo sabe. O final do texto de Êxodo 2 nos diz: e atentou para a sua condição. Esse texto é um texto um pouco mais difícil. O verbo hebraico original significa conhecer. Não é um mero conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo. Deus não somente nos conhece profundamente, mas também conhece profundamente tudo aquilo que nós passamos. Ele conhece porque essa é a sua vontade. Deus decretou cada acontecimento, cada folha que cai de uma árvore, cada movimento dos planetas, cada raio solar, cada vírus que infecta cada pessoa que se recupera e cada pessoa que morre. E quando o seu decreto é colocado em prática, vemos assim a sua providência. Deus já havia falado a Abraão que os seus descendentes sofreriam por 400 anos e depois seriam libertos. Mas o tempo precisaria se cumprir. Deus não ia providenciar redenção a Israel enquanto não chegasse a hora. Como vimos no domingo passado, Abraão e Sara não tiveram o filho da promessa enquanto o tempo não se cumprisse. Jesus não veio pela primeira vez enquanto não chegasse à plenitude dos tempos, e ele não voltará enquanto todas as promessas não se cumprirem. Quando Deus atentou para a condição de Israel, ele sabia de tudo. Ele sabia o tempo certo de agir. E na hora certa, ele chamou Moisés para ser o seu instrumento de redenção. Moisés aponta para Cristo. Moisés foi o redentor do Israel terreno. E Cristo é o redentor do Israel espiritual, a igreja. E no tempo certo, ele veio, e no tempo certo, ele voltará. Pedro nos escreveu em 2 Pedro 3, de 8 a 10. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Na hora certa, Jesus voltará. A história da redenção, no tempo certo, Deus providenciou o nascimento de Isaac. No tempo certo, ele providenciou Moisés para libertar o povo hebreu. No tempo certo, ele providenciou o seu filho, que o seu filho viesse ao mundo para nos salvar. E no tempo certo, chegará o dia do Senhor. Ele sabe qual será esse dia. Ele sabe exatamente quando esse tempo vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, lembre-se de que ele tudo sabe. Ele é o Deus da providência, como escreveu Paulo em Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Desta forma, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, espere somente em Deus. Nenhum outro entregou o seu próprio Filho para nos redimir. Nenhum outro ouve pacientemente as nossas súplicas. Nenhum outro se lembra graciosamente da sua aliança. Nenhum outro vê bondosamente o nosso sofrimento. Ele tudo sabe. Ele sabe de tudo o que nós precisamos e age providencialmente em nosso favor. Que Ele nos abençoe. Amém.